Se alguém chegasse em você e perguntasse, conhece aquele anime fudido com umas paradas doidas e cheio de violência? Você definitivamente vai responder, Jojo? Errado. Não vai ser o caso de hoje. Estamos falando de uma obra completamente subestimada e subapreciada no nosso país. Obra essa que tem um nome bem esquecível, o fucking Hellsing. Então, já que hoje vamos inaugurar esse canal, por que não falar de uma das lutas mais bem roteirizadas que eu já li na vida? Como o autor de mangá Doujin conseguiu fazer um paralelo digno de Togashi e Hunter x Hunter. Hoje é dia de cravar uma estaca no cu do vampiro e reclamar de religião. Senhoras e senhores, a maior luta de todos os tempos. Com vocês, Alucard e Alexander Anderson. Hellsing é um mangá extremamente peculiar. Ele pode se categorizar, orgulhosamente, na mesma prateleira de histórias como Jojo. Premissa simples e execução absurda. Uma obra de peso e visual digno de sua época. Um ser de uma espécie que usa seus poderes contra seus semelhantes. Onde você já viu isso? Pois é, cara, em tudo que é lugar. Apesar disso, o Hellsing está na vanguarda desse tipo de coisa. Pelo menos dentro do estilo onde o personagem é boçal, ignorante e homicida. Mas por vezes esse conjunto é o que faz a história ser muito posta de lado, entende? Se você julgar pelos vários vídeos no YouTube, é consenso que Alucard é o vampiro da manjuba mastodôntica que vai comer o rabo com o multiversal dos bucha. Se não é isso, é hahaha, agora na tela, peitos balançando, bunda, etc. Não é tão complicado achar o problema do porquê a história fica em segundo plano. Hirano é sim o autor que fazia Doujin. Não é como se parte da escrita não fosse influenciada por isso. Mas longe dessas coisas, Hellsing tem uma das histórias mais trágicas que já li, e no centro de toda essa tragédia está o muito amado Alucard. Esse personagem foi concebido, segundo o autor, para ser alguém imortal e invencível. Algo que o leitor pudesse acompanhar esperando mais uma situação inusitada do que algum desafio. E com essa mentalidade se segue o início da obra, que dura até conhecermos Alexander Anderson, que acaba por matar Alucard, apenas para ressaltar a quem lê o quanto há descuido e nenhuma preocupação por parte do vampiro em lutar. Não há perigo, não há desafios, apenas uma vontade obscena de mostrar seu desprezo por algo que ele nem precisa se importar mais. A morte. Essa é a sua apresentação ao leitor, um ser alheio aos problemas, da mortalidade humana, renegado e extrovertido. Poderíamos terminar aqui e dizer que essa obra é só isso, algo inusitado e diferente, mas Hellsing vai além, apenas ninguém havia notado, até agora. Foi muito comum por muito tempo nas mídias ocidentais a visão do humano que triunfa contra o monstro, a vontade falha que vence o sobrenatural profano e por vezes superior. Mas isso foi se perdendo à medida que a nossa sociedade envelheceu. Tudo se tornou muito mais cinza e cada vez mais e mais diversificado. Um problema? Não, mas eu diria que isso gerou uma enorme sequela da qual não nos recuperamos ainda nos dias de hoje. E entre tantos personagens sanguinários e concepções de bem e mal trajados de modos diferentes, Hellsing estava lá, contando uma história trágica que todos simplesmente ignoram, começando pelo próprio Alucard. Quem era ele? Hirano, autor da obra, parece entender bem até certo grau sobre a cultura ocidental, pois o background do protagonista segue a história de Vlad III, de modo bem real e cruel, focando em elementos que são pouco comentados em outras mídias, em especial a real motivação do personagem antes do vampirismo. Tudo se inicia quando seu pai, Vlad II, trai a cristandade europeia e a Ordem do Dragão, os Dracul, cedendo a única passagem possível para a Europa Central, interesse maior dos otomanos. Como parte do acordo, ele se tornaria um homem de poder na pós-ocupação da região e, como garantia de que não mudaria de lado durante esses eventos, entregou seus dois filhos mais novos, sendo Radu III o mais novo e Vlad III Alucard. Isso ocorreu na vida real e o mangá parece dar continuidade a partir deste momento, com flashbacks de Alucard sendo molestado pelo sultão. É uma cena perturbadora. Agora imagine que além de tudo isso, seu pai era um traidor que foi executado pelos húngaros junto a seu irmão mais velho por conta da traição. Esse é o nosso protagonista. Uma história de origem cruel e completamente enraizada em que ele se torna, mas que ainda não terminou de mostrar seu lado mais obscuro. Agora, falando sobre seu paralelo, temos que discorrer sobre Alexander Anderson. Lembra quando falei que tudo se tornou mais cinza conforme a sociedade envelheceu? Pois é, aqui está um desses casos. Um religioso fanático que devota a sua fé acima de tudo. Um dos antagonistas da obra. Na real, eu diria que é o principal antagonista. O que acho dele? Junto com Alucard, são os melhores personagens dessa história. Anderson representa aquilo que o humano tem de mais poderoso, a vontade inabalável. Enquanto várias mídias pintavam a Igreja Católica como vilã ou variáveis desta ideia, o autor pareceu querer tomar um rumo diferente. A primeiro momento, Anderson é sim referido como um vilão bem caricato em sua apresentação, mas que logo tem essa abordagem abandonada. Além disso, o personagem tem um background bem interessante. Apesar de ser considerado o trunfo da Igreja Católica, Alexander Anderson é, em primeiro lugar, um padre que cuida de crianças em um orfanato, aos arredores do Vaticano, e que demonstra não ser apenas um carrasco fanático. Assim como também vale a pena comentar nesse início, é sobre seus poderes, os quais não são referidos como algo sobrenatural, mas sim genético. Esse fato se dá porque ele é um regenerador, possibilitando se recuperar de danos
relativamente fatais ou de menor escala. Apesar disso, ele carrega uma cicatriz no rosto que indica que o seu processo genético foi relativamente tardio, mantendo sua aparência envelhecida, conservando aspectos físicos anteriores. Posso afirmar isso com base em Henkel, já que ao final da Batalha de Londres, ela recebeu um tiro na mandíbula disparado pelo capitão. Esse mesmo ferimento retorna 30 anos depois nas cenas finais tanto do mangá quanto do OVA, reforçando esse fato. Agora que já conhecemos os dois personagens, posso começar a avaliação acerca dos designs e da narrativa, onde essa dualidade se conecta e como. Mas gostaria de dizer uma coisa antes. Tudo que vai ser dito aqui parte exclusivamente da minha opinião sobre essa obra e como enxergo a sua escrita. Essas são minhas teorias pessoais, as quais não vêm em lugar nenhum, então acho legal comentar que talvez fui o primeiro a abordar essas coisas. Enfim, vamos ao que interessa. Anderson e Alucard, a batalha final. Apesar da história aparecer em primeiro plano se tratar de Anderson cometendo o mesmo erro que Alucard, isso está completamente equivocado. Essa seria uma mensagem vazia, até idiota, levando em consideração que toda a narrativa gira em torno do vampiro servir à íntegra simplesmente porque é obrigado. Inclusive, sendo justificável que boa parte dos espectadores compactuam com Anderson na sua batalha final. Acha que estou delirando? Vamos aos fatos interessantes. Vou começar falando de como os dois conseguiram seus poderes. No caso de Anderson, me referindo à sua forma de monstro de Deus, e não de regenerador. Vlad III ou Alucard tem seus poderes adquiridos praticamente segundos antes de sua morte, isso é, lambendo o sangue de seus comandados que haviam sido decapitados antes dele, existindo ainda uma narrativa nas cenas que antecedem isso. Alucard, como já citado no início, havia tido uma infância traumática e assim que assumiu o reino da Romênia, foi de imediato se vingar contra os otomanos. Ele cita Jerusalém como um dos motivos, mas a verdade é que ele apenas fez as guerras por vingança pessoal, retaliação por toda a sorte de desgraças que sofreu. Essa ação de esmo e egoísmo ceifou a vida de milhares de pessoas que o seguiram para lutar em terras estrangeiras, que tombaram acreditando que Vlad fazia tudo aquilo por sua religião, o que não era verdade. Ele se apegou à fé nos piores momentos de sua vida, e já adulto, usou Deus como bode expiatório para sua angústia. Ali achou um motivo da sua vida ter algum valor. Lembre-se, ele fora abandonado pelo pai na infância e molestado, sua família era dada como traidores, e nada pôde ser feito sobre essa questão cruel. A guerra contra os otomanos resultou em apenas destruição, e onde ele mesmo tragicamente afirmou a seus homens que devessem morrer ali por Deus, que centenas, milhares, centenas de milhares deveriam morrer ali pela cristandade. Assim os painéis nos mostram milhares de corpos mutilados. A culpa disso tudo, o próprio Vlad. Agora preso e arrastado entre várias lanças e soldados otomanos, ele se arrasta pelo chão como um animal miserável, até ficar frente a seu carrasco, que se prepara para o executar. Essa é a cena final de Vlad, preso e derrotado. E é nesse momento baixo e fraco que ele desiste de sua vida. Desiste pois não aceita que até ali viveu como um homem egoísta e perverso. Ele lambe o sangue dos seus comandados, transformando-se em Alucard, o rei dos monstros. Não só se torna a maior de todas as criaturas, como também no processo prende a alma daqueles que o seguiram, os tornando prisioneiros de sua magia, em estado de ghouls e servos permanentes. O mais poderoso ser deste universo foi o homem mais covarde e fraco também. Aquele que negou até mesmo a própria morte e seus pecados. E do outro lado, um outro humano também enfrentava um exército. Esse homem era Anderson. De primeiro fato interessante que posso apontar é que logo no capítulo 61, após pôr um fim na loucura de Maxwell, o padre contempla todo aquele caos. Nesse momento, o Rio dos Mortos já havia sido liberado por Alucard e estava destruindo tanto as tropas da Nona Cruzada como do último batalhão. E num ato nobre, Anderson ordena que todos os homens que ali participavam fossem embora de volta ao Vaticano, a fim de preservar suas vidas, e cita que eles não deveriam morrer na terra estrangeira, e deixa claro que iria enfrentar o exército do Conde sozinho. Como numa analogia perfeita, ele chega perante um Alucard humanizado, transformado em Vlad. Ele se apresenta como um agente de Deus, como um cruzado, aquele que vai destruir as hordas infernais, e na sua frente, um rei pagão. Essa primeira passagem indica uma rima narrativa com o próprio Alucard, Anderson tomando o seu papel de comandante, mas que segue por um caminho oposto. Comentarei mais logo à frente. Outra coisa a se apontar neste pré-combate é sem dúvida a conhecida pose da cruz de baionetas, que até hoje estou para conhecer alguém que não ache isso top 3 poses mais B10 dos mangás. Nesse quadro, antes de enfrentar o exército Ghoul do Conde, nota-se que a mão dominante é a que diz "fale com os mortos", e a posição da cruz recai sobre o lado direito do corpo, deixando seu coração exposto, assim partindo para a briga. Logo que a luta começa, Alucard já se transforma em sua forma convencional, e utiliza o Jacal, uma arma de 13mm explosiva que retarda qualquer fator de regeneração. Curiosamente, a única arma efetiva contra seu rival carrega uma piada em relação a outra luva de Anderson que diz "Jesus Cristo está no céu", enquanto o entalhe da pistola diz "agora Jesus Cristo está no céu". Assim, logo que o Jacal é utilizado, Anderson fica com um dos braços pendurados, e Alucard invoca todos os gols que consegue para destruir de uma vez por todas o padre. Tudo isso enquanto faz outra rima narrativa dizendo
Quantas vezes você precisa para me derrotar? 1000? 10.000? 1 milhão? 100 trilhões? Tal como é a frase em seu flashback, indagando seu antigo exército sobre os sacrifícios de vida. E mesmo assim, ainda de pé perante um exército, Anderson pode finalmente contemplar a extensão dos pecados de um homem que viveu durante séculos, quase como uma confissão figurativa feita por Hiram. Isso pode ser afirmado pela construção que a cena segue. Anderson enfrenta os servos em ordem do morto mais recente até os primeiros, tal como se confessasse um por um de seus assassinatos. E assim a confissão se segue. Inclusive o que mais me deu essa ideia foi a aparição do sultão no capítulo 64, onde ele sozinho consegue parar o padre quase como se fosse uma memória difícil de Anderson ajudar Alucard a se esquecer. Ele não consegue parar sozinho, e quando parece que ali será seu fim nas lanças da Guarda Real Valáquia, a Iscariote surge no último suspiro, matando a outra guarda de elite e ajudando Anderson, e refletindo que de fato era secreção. Isso porque Alucard, como rei, apenas ordenava suas batalhas e mesmo transformado em vampiro, aprisionou seus comandados e os obrigou a guerrear. Milhares de almas em tormento servindo apenas a um desejo egoísta do conde. E na sua frente estava a Iscariote, que voltara unicamente porque ao ver um exemplo de Anderson, que temia pela vida dos seus e que preferiu lutar sozinho, ali quiseram seguir os mesmos passos, por amor não só a Deus, mas a seu próprio comandante. Aqui o cenário é o mesmo de antes, uma fila de lanças para cima, mas ao invés de soldados em pé, temos os homens empalados tal como foi na Valáquia de Vlad Tepes, mortos por todos os lados. No centro caminhava um homem, que venceu aquele exército na terra estrangeira. Caminha um homem que não quis sacrificar seus irmãos para vencer, mas que pela inspiração e amor, comoveu os corações justos. Anderson não é como Vlad. Anderson caminha em pé, em direção ao seu executor. Ele não se curva com a cabeça, e muito menos se amedronta ou lamenta por ter perdido. Ele não espera que Deus o faça algo, que desça do céu, que seu exército morra uma luta atrás da outra sem parar. Não. Se Vlad tomou a vida dos outros homens para ter seus poderes, se ele, egoísta, negou o martírio que é o símbolo mais poderoso de amar a Deus, então Anderson fará a única coisa que lhe resta, entregará a única coisa que ele tem, sua vida. Alucard entra em desespero, pois pensa que ali verá a mesma cena cruel de um homem que não acreditava mais em sua humanidade, em suas convicções. Porém, não podia estar mais enganado. Anderson não quer se tornar um monstro de Deus para viver mais um pouco. Ele não quer esse poder para si. Ele apenas quer ser algo maior, algo que possa salvar todas aquelas vidas. Essa cena é o ponto mais impressionante desta obra, pois pode enganar um leitor que não se atenta às dicas que Hirano deixa até aqui. Alucard toma o sangue dos outros para se tornar um vampiro imortal, mas Anderson não toma nada de ninguém, entregando sua vida ao fincar o prego em seu coração. Coração este que se enche de espinhos, tal como o imaculado coração de Nossa Senhora. E mesmo tentando impedir a transformação, Alucard tem sua cabeça arrancada, assim como no dia de sua execução, como também o braço direito. Já Anderson tem sua cabeça explodida pelo Jackal, mas que agora não faz mais diferença. Com ambos transformados, o monstro de Deus cruza suas baionetas, mas agora com a luva Jesus Cristo está no céu, enfim para cima, onde a cruz se sobrepõe ao coração pela esquerda. Anderson não está mais aqui, o que está nesse corpo é apenas um poder divino, um poder que quer purificar. Vamos à comparação final. Os poderes. Alucard possui uma variedade extremamente grande de poderes e recursos, mas os principais são sua capacidade de tomar almas para si, os tornando ghouls, praticamente escravos. Tudo em Alucard gira em torno de consumação ou destruição, e o fato dele conseguir usar seus poderes como bem entende, nos reafirma por diversas vezes que sim, ele nunca foi uma pessoa de bom coração, e muito menos que lutou guerras em nome de Deus. Ele apenas se justificou para que pudesse discorrer a sua vingança pessoal. Anderson, por sua vez, assim que se torna um monstro de Deus, perde completamente o controle de seu corpo e de sua mente. É mais que explícito que não existe nenhuma maneira de aproveito pessoal das videiras sagradas. Este monstro não é Anderson. Ele é apenas uma vontade do que ele mais desejava, muito semelhante a uma flecha Requiem, a qual já fiz um comparativo. As videiras ou trepadeiras sagradas não só permitem ele ter um alcance gigantesco, como também uma regeneração dita igual a de Alucard, e além disso, podem anular as sombras invocadas pelo vampiro. Suas ramificações podem invocar o chamado Fogo Sagrado, que praticamente extinguiu todos os ghouls remanescentes ainda em campo. Esses poderes reafirmam o que já foi dito. Anderson não usa nenhum dos seus poderes para se beneficiar, e mesmo que quisesse, ele não controla absolutamente nada. Uma explicação que posso dizer a vocês é que ali, a criatura queria apenas exorcizar os pecados de Alucard, e o libertar de sua maldição, que era a sua própria imortalidade. Isso pode ser afirmado, pois o fogo consumiu todas as almas que ele invocou, e naturalmente iria exorcizar a sua própria. O que impediu isso de acontecer foi unicamente Seras, que voltou para o libertar e de certo modo, as minhas não tentaram a matar em momento algum. Ela literalmente só começa a pegar fogo porque tenta arrancar a baioneta do coração de Alucard, que logo acorda, sendo relembrado literalmente por gritos de desespero que sua maldição ainda está lá para o atormentar. Alucard então ativa sua restrição 0 e parte para cima de um Anderson expandido e de certo modo fragmentado, pois as videiras haviam se estendido para toda Londres, a fim de parar os ghouls, evitando a ressurreição do vampiro.
No fim, mesmo sem conseguir vencer, o padre conseguiu. Ali ficou só uma única alma, a alma de Vlad. Sem mais pecados, sem mais vozes, apenas ele, só. A maior ironia foi que o próprio havia dito com todas as letras que somente humanos vencem monstros. Então o que Anderson era? Anderson não era um monstro. Anderson era uma vontade pura. Muito além do que isso, Anderson era o perdão final que Alucard precisava. Ora, como um monstro pode libertar outros monstros? Em seus últimos momentos, Anderson contempla a dor de Alucard, que chora por ver outro homem desistir de sua vida para conseguir poder. Mas o padre apenas o questiona. Por que alguém imortal choraria? Era uma criança que ele estava enfrentando? A criança se fora, os pecados de Alucard foram ouvidos e, de certa forma, conformados. Assim, Anderson começa a se esvair, e quando o vampiro questiona se o verá no inferno, ele prontamente começa a dizer ouvir vozes de crianças, parafraseando que Alucard não irá para o paraíso, apesar de tudo. Mas Anderson ainda assim sabia que seria imortal. Não na Terra, mas no céu. Pessoal, esse foi o vídeo. Agradeço pela consideração e paciência de vocês em esperar eu lançar. Minha rotina não me permite dar muita atenção para este projeto, mas aqui está o vídeo que eu havia prometido. Hellsing particularmente é minha obra favorita, e senti que deveria falar um pouco sobre algo que ninguém comenta, ou entende. No mais, fiquem com Deus, e nos vemos outro dia. Amen!